Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso programa de Direito Processual Penal, vamos falar agora de um tema novo, ação penal, ok? Tema também bastante relevante, consequência do que se faz em inquérito policial, cria-se elementos informativos probantes para que posteriormente o promotor de justiça deflagre a ação penal ou o processo, ou então o ofendido, por meio de seu advogado, ofereça a peça processual cabível a iniciar um processo de ação penal privada, que é a queixa-crime, tá? Para isso, importante relembrarmos, né, sobre persecução penal. Disse para vocês lá no início da nossa conversa de inquérito policial sobre a persecução penal. Disse para vocês que a persecução penal é a busca pelo deslinde ou pela elucidação de um fato criminoso e disse na oportunidade para vocês que a persecução penal se divide em dois momentos bastante distintos. Um primeiro momento, chamado inquérito policial, que é dirigido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, onde não há acusação e sim há uma investigação, portanto não acobertado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E um segundo momento é o momento chamado de ação penal ou de processo, né? Esse segundo momento, sim, onde nós temos aqui figuras bastante distintas, né? Nós temos uma figura que acusa, nós temos uma figura que defende ou exerce a defesa e uma outra pessoa que julga o processo. Tá? Como regra aqui nós temos o MP ou então o ofendido. Quem defende? Quem defende é o advogado, tá? Quer seja o advogado particular, quer seja um defensor público. E quem julga, Robson, é o magistrado, é o juiz, tá? Isso daqui caracteriza o que nós chamamos de sistema acusatório. Professor, como assim? O que é o sistema acusatório? Gente, o sistema acusatório é um sistema em que há uma divisão de tarefas dentro do processo penal. E essa divisão de tarefas é em relação a quem acusa, quem defende e quem julga. São pessoas distintas. Sistema acusatório é o qual vigora no processo penal, nesse momento aqui, ó, a partir do oferecimento da denúncia até o seu deslinde, sempre amparado pelo princípio do contraditório e ampla defesa, tá? Sistema acusatório com diferentes atores no processo. Aquele que acusa, aquele que defende e aquele que julga. Ok? Beleza? Vamos falar então sobre esse segundo momento da persecução penal, que é exatamente a ação penal, tá bom? Como eu disse, pessoas distintas, polícia judiciária na primeira fase da persecução penal e o juiz, juntamente com o promotor de justiça, que é a acusação ou o órgão acusatório, e também o advogado ou o defensor público, que é a parte que defende no processo, ok? Bacana? Para você que quer ler no Código de Processo Penal, os artigos correspondentes ao tema, artigo 24 até 62, né? Se vocês lembram bem, lá no inquérito policial, artigo 4º até o 23. E no artigo 24, inicia o tema ação penal e vai até o 62, tá bom? Extremamente importante. Questões objetivas se valem desses artigos demais, exploram muito esses artigos, portanto, é extremamente relevante a feitura da leitura atenta em relação a esses artigos. Tá bom, gente? Volto a falar, né? Já disse anteriormente e ainda falarei algumas outras vezes. A prova de vocês, da carreira policial de vocês, explora demais texto de lei. Se não for ipsis literis, se não for literalmente, né, o texto de lei, é interpretação do texto de lei, na sua imensa maioria. Digo certamente, sem medo de errar, mais de 80% a 90% exploram absolutamente texto de lei, ou literalmente, ou interpretação do texto de lei. Tá
bom? 10% ali, talvez 15%, nós tenhamos como elemento de doutrina ou, eventualmente, de jurisprudência, tá? Mas, certamente, a base do nosso estudo precisa ser a utilização dos artigos. A partir do artigo, uma doutrina bacana, as aulas do curso vai te ajudar demais, tá? Mas você precisa ter muito claro em mente a regra prevista nos artigos, de modo que 24 a 62, tarefa imprescindível. Ok, gente? Bacana. Vamos lá, então. Quando eu falo de ação penal, né? O que significa? Professor, o que é, né? Bom, é um procedimento judicial. Olha, aqui sim é um procedimento judicial, tá? É um procedimento judicial iniciado pelo titular da ação penal. Agora, depende. Quem é o titular da ação penal, Robson? Se nós estivermos diante da ação penal pública, é o promotor de justiça. Ele, como diz a doutrina, é o dominus litis, é o dono da lide, tá? Ele é o titular da ação penal pública. E se for ação penal privada, Robson? Se for ação penal privada, o ofendido ou seu representante legal, tá bom? Então é procedimento judicial iniciado pelo titular da ação penal pública ou ação penal privada, na hipótese de existirem indícios de autoria e de materialidade, a fim de que o juiz declare procedente a pretensão punitiva e condene o autor da infração. Tá bom? Beleza? Esse é o nosso conceito. Agora, vamos explorar esse conceito, tá? É isso, certamente, que vão te perguntar na hora da prova. É importante entendermos que a ação penal é um procedimento, né? O procedimento é uma ordem de atos processuais tendentes a elucidar o crime em juízo, tá bom? É um conjunto de atos concatenados, organizados, oferecimento da denúncia, por exemplo. O juiz recebe a denúncia, então ele cita o réu. Ele cita o réu para quê, Robson? Ele cita o réu para que o réu apresente uma defesa. Depois da defesa pode haver uma absolvição, que nós chamamos de absolvição sumária, pelo menos no rito comum ordinário, tá bom? Depois disso nós temos uma audiência e nessa audiência temos uma sentença. Só para que haja uma elucidação para vocês do que é o procedimento. É o conjunto concatenado de atos, é o conjunto ordenado de atos que formam o processo, tá bom? O procedimento judicial no Brasil, ele é acusatório. Gente, importante isso, tá bom? O sistema utilizado para o processo penal, para a ação penal, é o sistema acusatório. Nós temos como regra no Brasil 3 sistemas, pelo menos doutrinariamente, tá bom? Nós temos quais são os sistemas doutrinários existentes no Brasil. Nós temos o sistema inquisitivo, nós temos o sistema acusatório, e nós temos o sistema misto. Tá? Misto é com S, não é com X, só no carrinho de lanche que é com X, né? Não sei porquê, mas sistema misto. Sistema inquisitivo, concentram-se todos os poderes na mão de uma pessoa. Lembrem-se, inquérito policial é inquisitivo. Concentram-se os poderes na pessoa da autoridade policial, na pessoa do delegado de polícia. Agora, processo, segunda fase da persecução penal, nós estamos falando de sistema acusatório, tá? E sistema acusatório, como eu disse para vocês, triparte os atores. Nós temos um que acusa, um que defende e outro que julga, tá bom? O sistema misto seria uma mescla disso tudo, tá bom? Mas o sistema processual penal, aquela segunda fase da persecução penal, tem natureza acusatória, ok? Se cair na sua prova, o sistema adotado no processo penal brasileiro é o sistema acusatório, certo? Então, procedimento judicial, sistema acusatório. O sistema acusatório ele é norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, tá bom? Aí nós temos, como eu disse para vocês, atores bastante distintos. Nós temos um que acusa, outro que defende e o outro que julga.
Essa, gente, é a exata caracterização do sistema acusatório brasileiro, tá? Distribuição de tarefas durante o processo criminal, durante o processo penal, ok? Bacana. Fundamentação da utilização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que são dois princípios, né? Artigo 5º, inciso de número 55 da Constituição Federal, que eu trouxe para vocês, tá aí na tela. Vejam, artigo 5º, inciso de número 55 da CF. Vejam, aos litigantes, aqueles que litigam em juízo, aqueles que estão em conflito em juízo, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados princípio do contraditório e princípio da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tá? Então nós temos aí o fundamento constitucional dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Olha que interessante. Trouxe para vocês aqui, ó, quem são os titulares da ação penal, tá bom? Titular da ação penal pública é o Ministério Público. Se estivermos falando de uma ação penal pública, quem é o dono da ação penal pública é o promotor de justiça. Quem é o titular para deflagrar o processo, para iniciar o processo de um crime que se apura mediante ação penal pública é o promotor de justiça. Quer seja pública condicionada à representação, quer seja pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, quer seja pública incondicionada, é o MP. Tá? E se for uma ação penal privada, aí nós estamos falando aqui, ó, do ofendido ou do seu representante legal, ok? Bacana? Professor, onde está isso? Aqui, ó, trouxe para vocês. Titular da ação penal pública é o MP, não é? Diz para vocês. Fundamento, artigo 129, inciso 1 da Constituição. Gente, entendam aqui comigo. Estamos falando ou explorando o conceito inicial de ação penal. Ação penal é um procedimento judicial, aquele em que o titular da ação penal, uma vez angariado indícios de autoria e de materialidade, ele começa o processo tendente a buscar a condenação do agente criminoso. Legal, bacana, muito bom. Mas quem é o titular, Robson? Diz para vocês, depende. Se for ação penal pública, o promotor de justiça. E se for ação penal privada, Robson, o ofendido ou seu representante legal. Onde eu tenho fundamento disso? A Constituição Federal, lá no artigo 129, quando fala da instituição Ministério Público, diz que são funções institucionais do Ministério Público. Está aqui, ó, artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público, promover privativamente a ação penal pública, tá bom? Promover privativamente a ação penal pública. Se você for lá para o Código de Processo Penal, o artigo 257, agora do CPP, também prevê a mesmíssima coisa, tá? Como desdobramento do texto constitucional, o 257, especificamente, o 257, inciso 1, tá, do Código de Processo Penal, prevê que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, ok? Professor, e onde está na lei, né, o fundamento para dizer que na ação penal privada é titular o ofendido ou seu representante legal? Estamos falando do artigo 30 do Código de Processo Penal. Lembra que eu disse para vocês? Artigos 24 a 62 falam da ação penal. E o artigo 30 tem essa redação. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, ofendido ou seu representante legal, caberá intentar a ação penal privada. Tá bom? Então, ao ofendido ou a quem tem a qualidade para intentá-lo, para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Bacana. Professor,
Existem outras pessoas que podem utilizar a ação penal privada? Sim, nós veremos a hipótese daqui a pouquinho, tá? Mas adianto para vocês que o artigo 31 tem algumas pessoas que podem substituir aquele que foi sujeito passivo num crime que se processa mediante ação penal privada. Vamos para um exemplo para que haja clareza na nossa aula, tá bom? Imagina que alguém me injuriou, tá? Imagina que alguém praticou um crime contra a honra, injúria, ou difamação, ou então calúnia, tá? Imagina que eu fui injuriado. Quem tem a titularidade da ação penal? Eu, o ofendido, e o meu representante legal, o advogado, por exemplo. Mas digamos que eu faleça antes de ajuizar a ação penal, ou uma vez ajuizada a ação penal, eu venha a falecer. Cabe alguém a substituir-me processualmente para dar continuidade ao processo? Resposta é sim. O artigo 31 do Código de Processo Penal diz isso. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aqui nós sempre usamos um processo mnemônico para que você lembre que é o CAD. CAD, professor, como assim? O cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, tá? Que estão aqui, ó. Quem pode substituir processualmente no caso de morte ou declaração de ausência? O cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. C-A-D-I. É o CAD, tá bom? Que eu coloquei aqui em cima para vocês. Vejam, ó, eu pintei aí, né, o CAD, tá bom? Nós temos um conhecimento a ser agregado aí bastante importante, tá bom? A Constituição Federal, gente, lá no artigo 226, parágrafo 3º, equipara a união estável ao matrimônio. Equipara a união estável, o companheirismo, ao casamento, aos cônjuges. Então, o que pode os casados, o que podem os cônjuges, podem os companheiros, aqueles que vivem em união estável. Então, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, olha, quem pode substituir processualmente? É o CAD. Mas hoje eu falo que quem pode substituir processualmente é o CCAD. Como assim CCAD, Robson? Esse C maior aqui é o companheiro. Não está no artigo 31, Robson. Não está no artigo 31, gente, mas é Constituição Federal. A Constituição Federal é a norma maior, é a lei maior do nosso país. Está no ápice da pirâmide, está no topo da pirâmide. Se assim é, tem valor sobre as leis infraconstitucionais. Por óbvio, essa é a estrutura basilar no que diz respeito à hierarquia das leis no Brasil, tá bom? Então, o companheiro, aquele que vive em união estável, também pode substituir processualmente no caso de morte ou declaração de ausência, nos crimes de ação penal privada, ok? Bacana? Legal. Uma outra pergunta. Professor, e se tivermos todas essas pessoas a substituir processualmente? Todas essas apareceram no processo, porque elas querem dar continuidade ao processo de injúria anteriormente praticado e iniciado, tá? Ou se não iniciou ainda, todos querem oferecer a queixa-crime. Quem é que tem direito? Todos figuram como parte no polo ativo? Não. A resposta é não. Um só deles é que vai participar. Mas quem, Robson? Gente, nesta mesma ordem, se aparecer os 4, quem tem preferência é o cônjuge. Professor, não é cônjuge, eles vivem em união estável. Então, companheiro, tá? Ah, não apareceu nem o companheiro, nem o cônjuge. Só veio o ascendente, o descendente e o irmão. Então tem preferência o ascendente. É nessa ordem aqui, ó. Primeiro veio o cônjuge ou companheiro, depois o ascendente, depois o descendente, depois o irmão. Ah, professor, não veio o ascendente, não. Só veio o descendente e o irmão. Então tem preferência o descendente.
Agora, óbvio, né? Se só veio o irmão, ele é que substitui processualmente, tá bom? Tranquilo, gente? Bacana? Legal. Espero que tenham anotado informações importantes. Aí está o 226, parágrafo 3º, para que vocês tenham conhecimento, tá bom? 226 da Constituição, especificamente o parágrafo 3º, diz o seguinte: para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, tá? Hoje nós sabemos, né, que há possibilidade de união estável entre homem e mulher e até mesmo casamento entre homem e mulher. Então pode ser um companheiro ou cônjuge de sexos distintos, homem e mulher, ou pode ser homem e homem ou mulher e mulher também, tá? O que significa isso, Rob? Significa que ele vai poder substituir processualmente aquele que iniciou uma ação penal privada e faleceu. Ou aquele que foi vítima de uma ação penal privada, ainda não ofereceu a queixa-crime e aí faleceu, tá? Os substitutos processuais, o SECAD, né? O cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou o companheiro, eles podem substituir processualmente, quer seja para oferecer a queixa, quer seja para prosseguir na ação penal. Ok? Bacana, gente? Legal. O que a gente vai fazer agora? Vejam, vamos falar sobre a clássica divisão no que diz respeito à ação penal. Falei tanto sobre ação penal pública, ação penal privada, né? Eu fiz aqui um organograma para que vocês tenham bastante clareza em relação às espécies de ação penal, tá? Eu tenho a ação penal pública e eu tenho a ação penal privada, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, né? A ação penal pública e a ação penal privada. Eu trouxe já o organograma para vocês. Nós temos uma divisão clara. Alguns crimes processam-se mediante ação penal pública e são dirigidos e são deflagrados e são conduzidos pelo promotor de justiça, como eu disse para vocês, com base no 129, inciso 1 da Constituição Federal. E outros crimes não são de natureza pública, têm natureza privada. São crimes que processam-se mediante ação penal privada. E esses são conduzidos pelo ofendido ou por seu representante legal, tá bom? Como eu mostrei para vocês no artigo 30 do CPP, certo? Vamos lá então fazer essa divisão. Nós temos aí a ação penal de um lado, a ação penal pública, e a ação penal pública, olha que interessante, gente, ela se bifurca. A ação penal pública, ela pode ser pública incondicionada, ou ela pode ser uma ação penal pública condicionada. E olha, fiquem atentos nesta estrutura para que vocês não tenham confusão, ok? A ação penal, ela pode ser pública, a pública pode ser incondicionada ou condicionada. A condicionada também ela se divide em duas. Ela pode ser condicionada à representação ou ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça, ok? De outro lado, gente, nós temos a ação penal privada. A ação penal privada, ela se triparte. Ela tem 3 espécies. A primeira espécie é a ação penal exclusiva, também pode ser chamada de ação penal exclusiva ou propriamente dita, ok? Ainda nós temos a ação penal privada subsidiária da pública e nós temos também a ação penal privada personalíssima, ok? Essa é a nossa clássica divisão no que diz respeito à ação penal. O tema ação penal se biparte em ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, se biparte em pública incondicionada e pública condicionada. A pública incondicionada não tem nenhuma espécie. Agora, a condicionada, sim, tem condicionada a representação e a requisição do ministro da Justiça. Já a ação penal privada, por sua vez, tem 3 espécies. A privada exclusiva, ou propriamente dita, a privada subsidiária da pública e a privada personalíssima, ok?
Bacana? Espero que vocês tenham entendido. Vamos a algumas questões iniciais para falarmos sobre esse tema que nós conversamos até agora, né? Vamos lá. Não constitui característica do sistema processual acusatório. Não constitui característica do sistema processual acusatório, tá? Separação de funções de acusar e julgar. B. Contraditório na atividade das partes. C. Publicidade de atos processuais como regra. Letra D. Poderes investigatórios iniciais do juiz. E letra E. Liberdade probatória. Bom, temos aí como correta, tá? Como uma situação que não constitui característica do sistema processual acusatório, a letra D, poderes investigatórios iniciais ao juiz. Lembrem-se, gente, olha, nós estamos perguntando aqui, né, sobre o sistema processual. E dentro do sistema processual, nós temos distinções de tarefa. Nós temos divisão de tarefa. Essa é a clássica, esse é o clássico significado do sistema acusatório. Divisão de tarefa. Uma pessoa acusa, que como regra é o MP na ação penal pública, ou então o ofendido, ou seu representante legal. Outra pessoa defende, faz a defesa, que é o advogado ou defensor público, e outra pessoa julga, juiz. Quem cria as provas, quem colhe elementos informativos é o delegado de polícia. E depois o promotor de justiça explora essas provas e a defesa cria as provas dela, tá? Então nós temos aí que a letra D está errada. O juiz não tem poderes investigatórios iniciais, tá? Agora, separação das funções de acusar e julgar, tá certo. Robson, faltou defender. Faltou, mas tá certa essa afirmativa. Tem separação entre as funções de acusar e de julgar. Não é a mesma pessoa que acusa e depois julga, tá? Letra B, contraditório na atividade das partes. Sim, aplica-se amplamente o princípio do contraditório e o princípio também da ampla defesa, e só tal do contraditório, mas aplica-se também amplamente o princípio da ampla defesa. Letra C, publicidade dos atos processuais como regra. Perfeito, o sistema acusatório vige o sistema da publicidade dos atos processuais como regra, tá? Eventualmente, alguns atos processuais podem correr em segredo de justiça. Por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual. Tá bom? Pode ser restringido. Lá na Justiça Civil, por exemplo, nós temos as ações de divórcio, né? As ações de guarda, todas essas ações que tramitam na vara da família e sucessões tramitam em segredo de justiça, mas no sistema acusatório, como regra, os atos processuais são públicos, ok? Letra E, liberdade probatória. Sim, eu posso criar a prova que for possível. Claro, não admite-se prova ilícita, tá? Mas eu tenho liberdade em relação a trazer prova para o processo. Questão número 2. Acerca dos princípios gerais, das fontes e da interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, julgue o item que se segue. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes no sistema acusatório. Perfeito, isso está certo. Falamos sobre a publicidade, não preciso nem comentar, né? Imparcialidade, o juiz ele tem que ser imparcial, né? Contraditório e ampla defesa também. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gostado e nos encontramos no próximo bloco. Até já. Tchau, tchau.